Todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem o nosso quarto episódio, né, da nossa série dos grupos. Então, com o grupo Novas Formas de Trabalho e Reconhecimento, a gente tem aí todos os integrantes, as coordenadoras, a Rosângela e a Graziela. Então, queria dar as boas-vindas a todos. Tenho certeza que nós vamos ter aí uma apresentação muito bacana, muito rica de informações, que foi construída com muita dedicação pelo grupo. E eu gostaria agora, então, de passar a palavra para o Volmir, para que ele possa, então, fazer a abertura da nossa apresentação. Boa noite, Grazi, obrigado. Boa noite a todos por estarem aqui conosco, nesse nosso quarto episódio, né, da nossa websérie, né? Quando se fala em futuro do trabalho, me parece que esse ano aqui antecipou o futuro de muitas coisas, né? Eu acho que esse ano 2020, claro, a gente tem todo o aspecto negativo da pandemia, mas foi um ano produtivo nessa nova forma de trabalhar, né? Então, quero agradecer a você, Graciela e a Cris, pela coordenação geral dos grupos de estudo, e a Graziela e a Rosângela por coordenar esse grupo, né? Tenho certeza que será uma noite muito produtiva, né? E espero que tenhamos um bom evento aí, e obrigado a todos e a vocês pelo apoio, por estarem conosco na RH. Obrigada, Volmir. Gostaria, então, agora de deixar a palavra com o grupo de estudos, Novas Formas de Trabalho e Reconhecimento, para que eles possam começar aí a sua apresentação. Perfeito, gente. Obrigado pela introdução aí da apresentação. Bom, a gente optou por fazer essa apresentação num formato como se fosse um programa talk show. Então, vocês vão ver que a ideia é justamente a gente fazer nesse formato. Pessoal, então a gente vai começar. Primeiramente, queria dar boas-vindas a todos os participantes no nosso programa de hoje, que é o programa Futuro do Trabalho Talks. O meu nome é Gabriel e eu faço parte de um dos grupos desse grupo de estudo, então, da RH Serrana, né? E hoje eu vou estar conduzindo aqui com vocês esse debate bem bacana sobre o futuro do trabalho e formas de reconhecimento, que é, né, o tema do nosso grupo. Depois de muitos encontros durante o ano de 2020, vários assuntos foram discutidos entre o grupo e a nossa aprendizagem ela foi muito rica. E hoje, então, a gente vai receber várias convidadas especiais, né, nessa noite, que fizeram parte desse grupo. Inclusive, durante as falas e as apresentações dos temas que a gente vai trazer, vocês se sintam à vontade para fazer perguntas no nosso chat, para interagir com a gente, fazer comentários, que aí a gente vai interagindo com as apresentadoras. Então, para começar, eu gostaria de chamar a Rosângela para nos contar um pouquinho sobre o perfil do nosso grupo. Rô, a palavra é tua. Boa noite, então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes em estar aqui hoje, né? Então, como a Grazi comentou, junto com a Grazi, então, atuo na coordenação do grupo de estudos Novas Formas de Trabalho e Reconhecimento. Vou apresentar para vocês, então, o nosso time aqui, que está conosco hoje. Então, o Gabi, o nosso apresentador, a Fábio, a Márcia, a Josi, a Isis, a Dai, a Adri, e eu e a Grazi, então, na coordenação. Aqui um retratinho aí dos nossos encontros de quarta-feira, que esse ano teve um formato diferente, né? Nós nos encontramos sempre online. Nós não nos encontramos presencialmente ainda nesse ano, né? Sempre de forma online, mas sempre buscando, então, trazer para vocês, né? Tudo que foi estudado aí nessas nossas noites de quarta-feira. Nós tivemos, então, mais de 15 encontros, foram mais de 20 horas, né, de estudo, isso nas noites de quarta, fora as horas de pesquisa do pessoal nos assuntos, né, a parte aí de quarta-feira. Os nossos temas, então, desse ano aí do grupo de estudos, então, eram home office, novos modelos de trabalho, holacracia e organizações horizontais squads, o mindset de RH, neurociência, mobilidade global, formas de reconhecimento e futuro do trabalho. Além desses temas, nós tivemos também um convidado especial, né, que foi o Daniel Levy, que nos abrilhantou aí com a apresentação dele aí no mês de agosto. Ele, então, que é um ex-executivo da Natura, ele é um estudioso, né, do autoconhecimento,
e fez, né, esse evento de forma voluntária, acho que muitos de vocês até participaram, né, então onde ele trouxe um pouquinho do mundo VUCA, falou também, né, do ser integral, que seria o indivíduo, as relações e a organização, né, então também nos fez refletir, trouxe vários exemplos, né, várias reflexões aí para o grupo e para as pessoas que participaram. Então agora eu devolvo então a palavra para o Gabi, que vai conduzir o nosso encontro de hoje à noite, que a gente fez com muito carinho. Obrigado, Rô, por ter iniciado o nosso encontro e por ter apresentado todos os temas que a gente trabalhou esse ano. E agora, então, chegou a hora de a gente aprofundar um pouquinho, né, o nosso debate nesses temas que a gente trabalhou durante esse ano. E para dar andamento, então, na nossa conversa, eu gostaria de chamar a Josiane e a Fabiana, que vão nos contar um pouquinho sobre home office, sobre as vantagens e as desvantagens do home office. E para começar, então, gurias, nos contem um pouco, o home office ele veio para ficar de vez ou logo a gente vai estar no presencial 100%? Como que vai ser isso? Olá, Gabi, boa noite a todos. Pois é, né, Gabi? Então, essa é ainda uma pergunta que não temos resposta, né? Com tantas vantagens e desvantagens aí que o home office trouxe para nós. Eu vou falar um pouquinho das vantagens, então, né? Home office em muitas empresas não era uma prática, e em virtude da pandemia, ela ganhou destaques. Algumas vantagens que temos em trabalhar em home office: autonomia, liberdade e flexibilidade, podendo gerenciar os nossos horários, o aumento da produtividade e otimização dos processos, proximidade e comodidade, a economia de tempo de chegar até na empresa e voltar para casa, tendo uma qualidade de vida melhor e a nossa mudança de rotina no dia a dia, né? Com todas essas vantagens que o home office tem, ele não é um oba-oba, que muitas pessoas pensam. Temos compromissos, temos entregas a fazer diariamente, né? E muitas vezes, se a gente não se monitorar, a gente trabalha mais em home do que na empresa, né? A gente não consegue ficar se monitorando e cuidando dos horários. Eu passo a palavra para a Fábio, que ela irá comentar um pouquinho das desvantagens que estão no home office. Obrigada. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Então, as desvantagens, então, do home office são... nós não temos uma CLT ainda bem explicada e com itens exatamente para suprir as necessidades do home office, né? Também temos a questão de pequenas e médias empresas que elas não têm verba o suficiente para comprar os dispositivos eletrônicos, tipo celular, impressoras, computadores, notebooks, para deixarem na casa dos funcionários, né? Temos também o problema da carga horária de trabalho, que o pessoal não sabe se administrar, uns trabalham a mais, outros trabalham a menos, porque não tem aquela rotina diária e planejamento adequado, né? A internet também, a internet tem que ser bem estável para ter contato com a empresa, com os colegas de trabalho, que às vezes acontece de falhar e daí não se tem o trabalho adequado nas reuniões, nas questões, né? Também temos o ambiente adequado, que é cadeira, mesa, iluminação, para não dar problemas de saúde também para os funcionários, né? Também temos as questões de distrações à casa, filhos, marido, fazer almoço, na rua os cachorros, carros, os ônibus, enfim, que pode atrapalhar e distrair a pessoa que está trabalhando, né? E a falta da interatividade com as pessoas, né? Porque online a gente não tem aquele contato diário com as pessoas, a gente não consegue conversar olho a olho, que é o que o RH geralmente ele preserva, né? O contato humano com as pessoas. Bom, por aí são as desvantagens. Tá bom, Gabi? Muito legal, gurias. Obrigado pela fala de vocês. Bem importante, né? Home office aí um tema que a gente não achou que fosse cair de paraquedas esse ano. No fim, a gente está conseguindo, né, viver isso mais na pele. Então, mas antes de convidar as próximas apresentadoras, eu queria chamar a Grazi, que a Grazi tem uma dica muito legal para nos dar sobre home office. Né, Grazi? Isso aí, Gabi.
Então, aqui, enquanto dica de home office, nós temos aqui o CBN Professional. Não sei se o pessoal aqui já tem escutado, mas ele traz diversas dicas aí para a área de gestão de pessoas e, inclusive, para o home office também. E uma outra dica bem legal é com relação ao Officeless Talks. O Officeless Talks também é um podcast exclusivo e dedicado para o home office. Lá você vai encontrar uma série de conteúdos, de dicas de produtividade. Então, bora lá aproveitar, galera! Bem legal, Grazi. Obrigado pela dica. Antes da gente entrar no próximo tema, a gente tem uma pergunta aqui no chat do Alexandre, que perguntou: como vocês consideram melhores ferramentas de mensurar o engajamento no home office? Não sei se alguém do grupo aí quer responder, Grazi. Posso responder, claro. A gente tem observado, né, uma das mudanças de cultura também aí para estar trabalhando no engajamento dos funcionários, né? No início da pandemia foi uma das dificuldades aí, falando por parte da gestão, para poder aproximar mais a gestão e como que a gente lida com isso no formato online. O que nós temos observado é que no decorrer, né, a gente já está aí há mais de 7, 8 meses nessa modalidade de home office, em algumas organizações, obviamente, mas isso também passou por um momento de evolução. E hoje se tem percebido, então, por meio das ferramentas online, o próprio Teams, o Zoom, né? As equipes se auto-organizaram e encontraram formatos também de se aproximar e manter esse engajamento de uma forma mais presente. Obviamente que um ponto que fica aqui de reflexão é como manter essa cultura, né? Trazer a cultura para dentro da casa da gente e também para pensando aí em novas contratações que já iniciem no modelo de home office. Então, tem toda uma jornada aí de acolhimento, de integração e de levar a cultura também para essas equipes. Legal, Grazi. Muito bom. Obrigado pela resposta. Só mais uma perguntinha antes da gente entrar no próximo tema, para a gente cuidar do tempo também. A Thaís pergunta: quais as dicas para manter a equipe unida e um bom clima organizacional em home office? Bom, já que eu estou aqui, também posso responder essa já. Na minha equipe, por exemplo, a gente determinou um período de meia hora, mais ou menos, semanal, onde a gente se encontra virtualmente, né, obviamente, para conversar sobre temas fora do trabalho. Porque, como a Fábio comentou, né, uma das desvantagens do home office foi a perda desse relacionamento, dessa interatividade com as pessoas. E para que a gente não contagie os nossos colegas apenas para falar de trabalho e não compartilhar a nossa vida de fato, a gente criou esse momento semanal, na sexta-feira, inclusive, né, para ter um clima maior aí de sextou, para falar sobre questões mais descontraídas e a gente continuar mantendo essa interatividade. E isso acaba gerando um bom clima organizacional. E bem rapidinho, Gabi, queria trazer também aqui, né, para manter esse clima bacana, as equipes também se organizam até para comemorar aniversários, né, de forma virtual, aí happy hour. Então, tem várias formas de manter esse clima bacana e trazendo mais leveza para dentro dos ambientes. Isso aí. Muito bem. Obrigado, gente, que fez as perguntas. Bom, dando andamento, então, na nossa apresentação, agradeço às meninas que falaram sobre home office. E, de fato, então, né, pessoal, o home office ele acelerou as relações de confiança e também a autonomia das pessoas no trabalho. E isso nos leva a modelos de trabalho mais flexíveis. E, fazendo essa conexão, a gente entra no nosso próximo tema, que é a holacracia e os squads. Então, eu gostaria de chamar agora a Adri para nos contar um pouquinho mais a respeito. Adri, as empresas elas já estão trabalhando nesse formato ou é ainda algo que a gente pensa para o futuro, uma coisa ainda um pouco distante da nossa realidade?
Oi, pessoal, boa noite. Todos me vendo? Sim, estamos te vendo. Então, é a Adriana, eu estou aqui no meu estúdio em Nova York, fiquei muito feliz pelo convite, estou bem feliz em trazer esse tema aí para a gente conversar, discutir, tá? Mas antes mesmo de trazer ou de responder aí a tua pergunta, Gabi, eu acho que é bacana trazer uma pergunta para a nossa reflexão, né? Então, acho que para todo mundo pensar um pouquinho melhor e explica um pouquinho melhor esse modelo. É possível hoje uma organização sem a figura formal do chefe? Né? Então, fica isso como pergunta aí para as organizações. Quando eu me remeto, então, às regiões da Serra Gaúcha, Caxias, Bento, Farroupilha, enfim, a gente ainda não encontra modelos ou empresas que estão trabalhando com esse sistema organizacional. São modelos ainda muito tradicionais, tá? E eu acho que aí entra o grande desafio da área de recursos humanos, né? Existem oportunidades, claro, quando a gente olha para a legislação, risco trabalhista, ainda é um terreno ainda muito desconhecido pelas empresas, principalmente as empresas aqui da Serra Gaúcha. Tá? Eu acho que é bacana trazer aqui o conceito, né? A partir do conceito eu também vou trazer alguns exemplos para a gente pensar um pouco mais. Nada mais é do que um sistema organizacional de grupos auto-organizados. Né? Não existe aí a figura, não existe a hierarquia formal, né? No qual é distribuído aí essas responsabilidades e o poder. Né? O poder ainda é algo muito forte aqui na nossa região e nas nossas empresas. Né? Vamos pensar na nossa cultura, seja ela italianos ou demais culturas que estão enraizadas aqui, a questão do poder ainda é muito forte, né? No Brasil, de fato, a gente encontra só a EDUC, que é uma instituição de educação que trabalha com esse modelo, com esse sistema, né? E outras empresas falam que adotam, mas é muito mais uma adaptação, né? Então, o conceito ele costuma ser mais aplicado em áreas de pesquisa, desenvolvimento, as próprias startups que estão vindo com tudo, né? E unidades de negócio que requer muita agilidade nas ações. Né? Então, para este tipo de negócio, funciona muito bem essa forma de trabalho, esse modelo. Cada funcionário ali acaba desenvolvendo múltiplas funções. Né? O conceito, a gente sempre fala que é o conceito de chapéu. Alguém, em algum momento, vai assumir dois papéis. Seja ele o papel de acompanhamento de uma equipe ou o papel ou uma atribuição ligada à entrega de um projeto, de uma demanda. A Amazon, em 2014, ela trouxe e defendeu muito forte esse conceito, né? Tentando abandonar aí a questão dos títulos de cargos e trabalhar ou estruturar a companhia com base nas funções que ela necessita e não nas pessoas que vão executar aquela função. E hoje essa é uma das grandes dificuldades, principalmente no processo de arquitetura organizacional, que é ajudar o gestor a não pensar, não olhar neste momento para a pessoa, mas olhar para que a área precisa, qual é a função que vai ser desempenhada naquela estrutura e aonde é que vai estar conectada com a estratégia. Bem, no sistema, né, há funcionários, então, que têm a função de direcionar essas pessoas, sem o papel ou o cargo formal, né? E também ele é possível que ele também consegue retirar essas pessoas desses determinados papéis, mas ele não tem autoridade para definir o que elas vão fazer, né? Por isso do conceito de grupos auto-organizados. É parecido com o conceito de um apartamento, né, pessoal? O imóvel é meu, né? Eu tomo as decisões nele, porém eu tenho uma grande diretriz, eu tenho uma informação ou uma regra maior que é a regra do condomínio, mas dentro do meu apartamento eu tomo as minhas decisões. Falando um pouquinho mais sobre os conceitos, acho que são 4 pontos bem bacanas para entender um pouquinho melhor. Aqui tem muito forte a questão da distribuição do poder, então é um processo horizontal, né? Não tem uma pessoa, mas eu diluo esse poder, saem as áreas e entram os círculos, entra aqui também o processo de equipes colaborativas, né? O nível de autonomia também é muito maior, a autogestão,
e a questão do mindset, né? A forma de pensar o comportamento das pessoas e a cultura organizacional, pessoal. E aí entra a questão do sucesso e do risco desse modelo. O grande sucesso aqui é uma empresa que precisa ter muita solidez de cultura e de resultado muito bem instalado. Se não tem isso, não vai rodar. Mas também a equipe está muito sólida e muito madura. Por quê? Para uma pessoa ter autonomia, ela precisa também ter maturidade, que é a autogestão, né? A necessidade de uma regra muito definida, clara, isso tem que estar muito transparente. E os riscos que a gente percebe, né, nesse modelo é que ainda existe uma crença instaurada de que o sucesso é consequência de subir de grau. O conceito formal de carreira pessoal nesse modelo não existe, né? Eu preciso subir degrau por degrau, eu preciso ter tal formação, eu preciso ir para tal cargo para subir ou ser promovida. Neste modelo não tem. Esse modelo formal de carreira, ele sai da jogada. Se todos têm igual poder dentro da companhia, como é que, em contrapartida, a gente vai pensar e estruturar um modelo financeiro? Além de as pessoas que trabalham nesse modelo trabalhar pelo propósito maior, o seu propósito maior, as empresas precisam ter uma contrapartida financeira, porque aí vai ser só o título do cargo que vai me estimular ou me atrair, mas eu tenho outras coisas que vão me atrair muito mais do que o simples título do cargo. A falta de cargos formais também vai vir para mudar um pouquinho o nosso modelo de seleção, de recrutamento e seleção. Por quê? Porque eu não me apresento mais no mercado com o título do meu cargo. Eu vou me apresentar de uma outra forma. Só que essa outra forma, como é que é essa outra forma? Vai, de alguma forma, aí dar um nó na cabeça de recrutador, de candidato. Como é que eu vou encaixar este candidato? Vai ser pela expertise dele? Vai ser pelo know-how? Vai ser pelo escopo? O que vai ser? Então, isso também vem para mudar, e aí a área de recursos humanos pensar também como é que vai se organizar nesse sentido. Perfeito, Adri. Muito bem. Obrigado pela tua fala. De fato, né? Desafios aí, desafios de fato, né? Principalmente na nossa região. Muitos comentários, inclusive, enquanto a Adri falava. Adri, obrigado pela conexão aí diretamente do teu estúdio em Nova York. E agora, para dar continuidade, para falar um pouquinho sobre squads, eu chamo a Dai, diretamente do seu estúdio em Farroupilha. Dai, nos conta um pouquinho sobre os squads, né? Os squads são formatos mais comuns nas empresas, pelo que nos parece. Olá, Gabi, boa noite, pessoal. Então, né, os squads realmente, ele tem se ouvido falar mais e ele pode ser um modelo de trabalho utilizado por um grupo de cargo específico dentro da organização. Uma área de TI é muito comum ter, mas ainda assim, né, aqui na região a gente não tem, assim, muitos exemplos, ou não temos exemplos de empresas que adotem esse modelo. Mas eu trouxe aqui, sim, né, para compartilhar com o pessoal. Nós temos o próprio Spotify, que hoje utiliza dessa metodologia. Antes de avançar, acho que né, o que é um squad, né? A gente tem ouvido falar tanto, né? Claro, para todos o que significa. Squad nada mais é do que times multidisciplinares, né? Que tenham aí objetivos específicos e tem muito o objetivo de entregar soluções e métodos ágeis e resultados efetivos realmente para o seu negócio, né? Então, é um time, né, formado aí por diversos números, né? Não existe um mínimo ou um máximo como sendo um grupo de trabalho. Então, é um time que tem aí expertise, né? Que tem expertise suficiente para desenvolver todos os aspectos de um projeto, desde o início até o fim. Né? Então, assim, tem muitas vantagens aí, né? Principalmente quando a gente fala dos colaboradores que acabam se motivando muito em função das suas entregas, né? Então, se fala muito em colaboração nesse modelo de trabalho, em equipes engajadas, mas óbvio que, né, como todo bom e ruim, né? Tem algumas questões aqui, alguns fatores de risco também no squad, que se for, né, uma pessoa que daqui a pouco não tenha tanto, né, ou não saiba, ou não goste de trabalhar com uma certa
autonomia, não vai conseguir fazer essas entregas, né? Às vezes, quando se tem muita liberdade, a pessoa, né, acaba se perdendo, se perde no planejamento, e aí acaba não priorizando, né, aquilo que realmente tenha que entregar para o negócio. Nubank também é um exemplo de empresa que tem, né, um grupo específico, inclusive de 10, tem um squad específico formado de 10 a 50 pessoas, que inclusive eles têm um squad que é o efeito WOW, que tem como objetivo, né, espalhar aí esforços para encantar e fidelizar os clientes. E Vivo também é um exemplo de empresa que adota essa metodologia dos squads. Muito legal, Dai. E, de fato, né, olha quantos exemplos tu nos trouxe sobre squads, mas acho que tem uma pergunta muito importante, principalmente para nós profissionais de RH, que é sobre a metodologia de um squad. Será que as empresas estão, de fato, seguindo a metodologia de um squad? Ou elas estão apenas dando esse nome de squad para parecerem mais inovadoras, para seguirem uma moda do momento corporativo? O que tu acha, Dai? Perfeito, Gabi. Eu confesso que eu tenho visto mais isso mesmo, né? A metodologia Squad, ela tem todo né, um processo, um projeto, então tem inclusive fatores, né? Quando a gente fala de chapters, tribos, guilda, onde cada um desses fatores tem suas responsabilidades, né? Seja por cada uma etapa dos projetos, seja por uma questão de planejamento, de agendas, de entregas de resultados. Se fala muito na metodologia do Scrum também. Então, assim, tem que cuidar, né? Aqui tem um cuidado, porque eu tenho ouvido falar muito, porque o nosso squad de remuneração... Não, gente, pode ser um grupo de trabalho, pode ser uma equipe, mas realmente, né, para se ter o squad, tem que ter aí todo um método por trás, e aí também, né, subsídios aí o suficiente para acompanhar essas entregas. Legal, Dai, muito bem, obrigado. E tu tens alguma dica também para nos dar e para dar para os nossos convidados aí para a gente aprofundar e aprender um pouco mais sobre holacracia, sobre squads? Tenho sim. Inclusive, está compartilhado aí na tela também, né? Tem no Spotify mesmo um podcast que fala muito, né, sobre squads e agilidade no Magazine Luiza, que é do hipster.tech. Também tem no YouTube falando muito sobre squads e o próprio modelo da Spotify, que eu comentei aqui, que é o hipster.com, e também, né, uma dica aí de um TED do próprio Levi, né, que, como a Rô falou no início, foi nosso parceiro aí dos nossos encontros aí de estudo, falando muito, assim, sobre essa questão do modelo de vida e de empresa e conectando, né, quando a gente fala desses novos modelos de trabalho com um ser integral. Então, várias dicas aí bacana, não deixem de acessar. Muito bem, obrigado, Dai, pela tua fala, pelas tuas dicas, inclusive no chat, muitas pessoas dando dicas aí. Temos 2 perguntas, mas a gente vai deixar para responder no próximo assunto, porque conecta bem com o nosso próximo assunto. Então, o que a Adri e a Dai nos trouxeram, né, são temas que nos fazem refletir. Como é que a gente pode nos adaptar e buscar a aplicabilidade dessas novas formas de trabalho, né? Será que a gente precisa se desenvolver para mudar o nosso comportamento, talvez? E trazendo essa reflexão, a gente consegue entrar, então, no nosso próximo assunto, que é o mindset. Então, o que é mindset, afinal, né? Quais são os mindsets que existem hoje? E para falar um pouquinho sobre isso, eu chamo de novo a Fábio. Fábio, a palavra é tua novamente. Oi, pessoal, novamente. Então vamos lá. O que é mindset, né? Mindset, o mind quer dizer mente, o set quer dizer configuração. Então, é configuração da mente, tá? Ele foi descoberto faz mais ou menos uns 30 anos atrás pela PhD Carol, tá? Juntamente com seus colegas acadêmicos, e começaram a estudar o mindset. Hoje, atualmente, existem 2 tipos, o fixo e o decrescimento.
A gente pode ter os dois? É necessário ter os dois? Ou só um ou outro? O que é melhor? Vai depender muito da situação e das pessoas. Porque depende do momento, tu vai ter que agir como um fixo. Dependendo de um outro momento, tu tem que agir como um decrescimento, né? Então, o mindset fixo, ele evita desafios. É uma pessoa mais passiva. Ele desiste de obstáculos fácil. Ele nasceu com habilidades e não quer se desenvolver. Ele falha bastante e diz, não sou bom nisso. Sucesso alheio, ele inveja. Ao contrário do decrescimento. O decrescimento, ele aceita todos os desafios que acontecem. Os obstáculos, ele persevera sempre. As habilidades está sempre desenvolvendo e buscando aperfeiçoamento, né? As falhas, ele aprende com as falhas e faz disso uma vitória. E ele inspira e admira o sucesso alheio. Então, é necessário ter um pouco de cada um, dependendo do momento, dependendo da pessoa. E para ter um mindset de crescimento, tu tem que praticar e treinar. E focar sempre em aperfeiçoar a atenção, memória, capacidade de julgamento, né? Mas como fazer isso, na realidade? Buscar a diversidade, gostar de fazer isso, buscar muita diversidade. Descrever suas emoções, fazer um diário, fazer exercícios mentais, exercícios de memória, ir para a natureza caminhar, conhecer coisas novas, programar com sua confiança, né? Comemorar os sucessos seus e dos colegas, procurar novos objetivos, novas metas, pensar no outro sempre, né? Usar palavras de confiança, de positividade, fazer novas perguntas. As perguntas são muito importantes para ativar essa parte de crescimento, né? Então, fica uma frase aí para todo mundo pensar. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, de Albert Einstein. Fica aí, Gabi. Muito legal, Fábio, obrigado. Acho que também temos uma dica aí, né, para o nosso assunto mindset. Temos sim, tá aí postado, tá? Que é da Carol, né? Mindset, a nova psicologia do sucesso. Esse livro foi encontrado pela nossa colega Daiane, muito bom, indicação nossa. Muito bem, perfeito, Fábio. Bom, eu acredito que até a fala da Fábio tem até respondido a pergunta da Gabriela, né, que perguntou, nesse contexto de equipes autogerenciáveis, na opinião de vocês, precisamos trabalhar o mindset das lideranças e das pessoas? Os funcionários estão preparados para serem mais autônomos? Então, a Fábio aí nos contando um pouquinho sobre o mindset, sobre, né, os dois lados aí, acho que a gente consegue ter uma visão um pouco melhor. E na segunda pergunta da Graciela, que nos perguntou como preparar a gestão para esse novo modelo em organizações mais tradicionais. Acho que a Adri vai querer responder essa, né, Adri? Adri, conexão tá fraca de Nova York. Tá super! Voltou. Tá muito fraco. Espera que eu vou tentar caminhar aqui no meu estúdio que vai voltar. Estamos te ouvindo bem agora. Tá bem. Então, pessoal, essa pergunta é bem complexa. Tu sabes que o que eu acredito, assim, o que eu venho percebendo, principalmente as empresas de tecnologia, tá? Ou que necessitam de uma inovação mais rápida ou mais disruptiva. Onde é que eu quero chegar com isso? É uma mudança de comportamento complexa, sim, só que eu acredito que não é em todas as empresas ou em todas as áreas que neste momento, que a gente está falando que o futuro é agora, né? Mas que neste momento vamos conseguir adaptar e entender os ganhos de uma holacracia, né? Então, acho que aqui existe, num primeiro momento, um mapeamento a ser feito nessa empresa para entender quais são as áreas e se de fato cabe esse modelo, né? Mas aí existe o que a partir disso? Uma mudança de comportamento ao gestor, ou a esse líder que tem um papel normal dentro da empresa, em entender e assumir e desdobrar essa cultura para a sua equipe, mas entendo que não é em todas as áreas que vai rodar da mesma forma. Então, acho que o cuidado cabe aí. Perfeito, Adri. Muito bem.
Obrigado pela tua resposta. Imagina. Bom, a gente tem mais uma perguntinha aí, rapidinho, antes da gente entrar no nosso próximo tema, né? O Alexandre fez um comentário aqui. Vocês consideram... percebe-se que o indivíduo é aberto para o novo mindset. Todavia, geralmente, a cultura das empresas pode criar barreiras organizacionais de novos insights. Vocês consideram isto algo presente no dia a dia das empresas? Pessoal, não sei se alguém quer dar um exemplo, Fábio. Muito, muito presente. Dependendo do diretor ou da cultura organizacional, eles barram o crescimento dos funcionários, né? Então, o funcionário até pode querer crescer, mas se aquela cultura é de estabilidade, de fixo, é difícil sim fazer esse mindset de crescimento. Não sei se alguma colega tem algo para concluir aí. Eu acredito até que o próprio Alexandre respondeu a pergunta dele ali com precisaríamos, entre aspas, uma terapia organizacional, né? Verdade. Então não é só trabalhar, acredito, né, que não é só trabalhar o mindset dos funcionários, mas também da cultura gestão da empresa, né, da gestão. E isso leva tempo, não é uma coisa rápida, né? É uma coisa que aos pouquinhos a cultura vai transformando esse mindset, né? Isso aí. Bom, muito bem. Gente, para que a gente consiga, né, mudar o nosso mindset, compreender as novas formas de trabalho, a gente faz mais uma conexão aqui para entrar no nosso próximo assunto, que é a neurociência, que é uma importante ferramenta aí que pode ser utilizada, mas quem vai falar um pouquinho mais sobre ela para nós é a Isis e a Márcia. Então, meninas, sejam bem-vindas, a palavra é de vocês. Obrigada, Gabi. Boa noite, pessoal. Bom, falando sobre o mindset, né, a mudança de mindset, como a Fábio falou, tudo vai depender da prática e da pessoa querer mudar esse mindset, né? Por meio do esforço e da experiência, todos nós somos capazes de nos modificar, por mais que a gente se identifique com a mentalidade fixa. A neurociência comprovou que o nosso cérebro tem capacidade de produzir neurônios durante toda a nossa vida e de fazer com que eles criem ligações a partir de novos conhecimentos e atividades. E isso os cientistas chamam de plasticidade, que é a capacidade de se adaptar, de ser flexível e de se moldar e modificar a estrutura a partir de estímulos externos e novas informações. Então, aqui a mudança vem muito da pessoa querer, né? Tem que levar em conta que para essa mudança acontecer, ela tem que ter essa força de vontade e tem que ser incentivada da forma correta, né? Sem essa vontade e sem esse estímulo, a mentalidade ela não se modifica. Então, daqui a pouco, né, nós estamos falando dos diretores, dos gestores, né? Vai depender muito da vontade também dessas pessoas, né, dessa empresa querer mudar a sua mentalidade. Depois dessa mudança de mindset, né, a gente precisa conservar essa mudança, senão elas não se sustentam e desaparecem tão rápido quanto elas surgem também. Para mudar, a gente tem que sempre estar mantendo isso, né, no nosso dia a dia. O foco também da neurociência, né, tanto para as empresas quanto para a nossa vida, é o estudo da qualidade de vida no trabalho, hoje focando na área organizacional. Então, o que a neurociência estuda, né? O estado emocional do colaborador, quais são as suas competências e habilidades para que se garanta a produtividade e também se reduza as doenças ocupacionais. Então, como nós temos como exemplo, né, o estresse, a depressão, os transtornos mentais que a gente vê muito nas empresas, né, às vezes relacionados até à atividade que a pessoa está exercendo. Bom, agora eu vou passar a minha palavra, né, para a Isis, para minha colega, que vai falar um pouquinho de como as empresas estão aplicando os estudos na neurociência nas empresas. Boa noite, pessoal. Sim, Márcia, né? Pensando aí que o ser humano está em constante evolução, né? As organizações de todo mundo, então, vêm investindo cada vez mais em bem-estar mental, né? Em tentar propiciar aí um ambiente mais saudável, né? E priorizar a prevenção da saúde mental, né?
Então, com isso, nesse movimento, eles pensaram novos benefícios ou alternativas mais saudáveis, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí, como a Sodexo Brasil, né? Essa empresa, ela fez uma parceria, né, com uma empresa terceirizada, a qual os empregados, né, e os familiares também podem ligar, né? Tem um canal de comunicação, uma linha telefônica onde eles recebem acompanhamento, né, financeiro, jurídico, aconselhamento psicológico, né? E aí o resultado foi bem bacana, né? Esse incentivo, então, ele fez com que os colaboradores tivessem menos preocupações e trabalhassem mais motivados também, né? Temos outro exemplo que é a Coin, é uma empresa paulista com foco em pagamentos, né? Aonde eles fizeram, né, psicoterapia dentro da organização, né? Então, 2 terapeutas, eles realizam atendimentos no horário do expediente, né? E essas sessões são cobertas pelo próprio convênio médico, sem descontar nada de horas, né, do colaborador, nem deixar nada em banco, né? Então, a empresa flexibilizou aí para pensar na saúde, né? Outros exemplos, né, a Unilever também, eles criaram uma plataforma digital, né, com orientações, né, para a questão de saúde física, emocional, dando dicas, né. Eles criaram um programa específico pensando no gerenciamento de estresse e ansiedade, então de pensar juntos gatilhos, né, e como também ter técnicas para como combater isso, né. Outros exemplos a gente tem de novo a Netflix inovando, né, trazendo aí para as pessoas, então, poder pensar o seu horário, ser flexível, trabalhar de forma remota, poder escolher o seu período de férias, né? A gente tem a Microsoft também no Japão, que eles fizeram um movimento bem legal de reduzir a quantidade de dias trabalhados de 5 para 4, para que as pessoas passassem mais tempo com seus familiares, né? E isso deu um resultado bem interessante, que eles ficaram mais engajados nos resultados, né? E trabalharam bastante a competência da autogestão, né? Além disso, a gente vê outras empresas oportunizando, né, sessões de meditação, yoga, né, palestras de mindfulness, acompanhamentos, né, de forma EAD, desenvolvendo aí também, né, orientação para a questão da prática de atividade física, criaram um portal de terapia holística, então muito movimento em saúde integral, né? Nesse sentido, os RHs fizeram, né, muitas pesquisas com os colaboradores antes de incorporar alguma ação, né? Ou aprimoraram os benefícios ou alternativas que eles já tinham, né? Então, se a gente pensar o estudo que a gente fez, eu e a Márcia, da neurociência organizacional, é que a vida pessoal, né, estava afetando bastante a vida profissional. Elas estavam, as duas, interligadas de maneira muito em conjunto. E as empresas deram-se conta, né, disso. E além de toda essa parte de benefícios, elas também investiram, né, em desenvolver as competências dos profissionais. Quando a gente está falando, né, em saúde, a gente precisa gerir autoconhecimento também às pessoas. Então, hoje a gente vê algumas competências em alta, né, que é a questão da flexibilidade, da resiliência, da adaptabilidade, de aprimorar o relacionamento interpessoal, de desenvolver essa confiança, essa cooperação e a empatia, né? Eu acho que essa também é uma grande, né, competência aí que as empresas passaram a olhar mais afinco, e a Neuro, né, tem estudado bastante, né? Isso mesmo. Mais ou menos isso, né, Gabi? Não, perfeito, a fala de vocês foi ótima, gurias. E, né, de novo, acho que vocês também têm uma dica aí para dar para os nossos telespectadores sobre neurociência. Temos sim. Então, ali a gente colocou 2 dicas, né? Um artigo que fala, né, como a neurociência está transformando as empresas, né? Que é da revista Exame. E também uma entrevista no YouTube com a Carla Tchepa, que é uma cientista que trabalha com isso há muitos anos. É bem bacana a entrevista. Ela, inclusive, tem livros, né? Para quem quer se aprofundar mais nesse assunto.
E, claro, ela fala bastante da neurociência, né, na parte científica também, mas ela também dá várias informações como aplicar isso nas empresas, né, inclusive para os gestores, né, que é bem importante também eles trabalharem isso com as equipes. É isso aí, Gabi. Muito bem, perfeito. Acho que agora a Isis ou a Márcia me apresentam. Isso, Gabi, então, pensando nesse olhar do ser humano integral que a gente está falando, né? As empresas também estão olhando para um outro processo que é bem importante, né? Que é os processos de mobilidade global, né? Que é quando a gente envia funcionários para o exterior a trabalho, mas que eles precisam considerar o todo, né? A família, a vida pessoal. E aí a gente gostaria, Gabi, que tu nos contasse um pouquinho mais sobre esse tema. Perfeito, Isis. Perfeito. Bom, o nosso programa é tão dinâmico, gente, que a gente reveza, né? O apresentador pode apresentar e vice-versa. Sim, gurias, é bem isso, né? A área de mobilidade global, ela trabalha muito hoje a questão do ser integral. Mas antes de entrar nesse ponto, vamos contextualizar o que é mobilidade global, porque esse é um assunto ainda muito pouco explorado aqui na nossa região, muito pouco aprofundado. O que é a mobilidade global, né? Ela nada mais é que a movimentação de pessoas pelo mundo. E no cenário corporativo, ela representa a possibilidade das empresas expatriarem funcionários para trabalhar em unidades no exterior, unidades onde a empresa que se tem aqui no Brasil também tem unidades atuando no exterior, ou o movimento inverso, de contratar estrangeiros para trabalharem na nossa unidade aqui no Brasil. Então, é uma área que também, quando uma empresa possui essa área de mobilidade global, ela também é alocada dentro da área de RH. E por que as empresas expatriam funcionários, né? Principalmente para dar suporte a novos negócios, para levar conhecimento e experiência para ajudar setores que foram recém-criados, ou até também levar a forma e a cultura para empresas que talvez foram recém-adquiridas. Então, por exemplo, uma empresa aqui no Brasil que acaba de fazer uma compra, né, de uma empresa no exterior, num país completamente diferente, para que a gente possa inserir essa nova unidade dentro da cultura dessa empresa que a gente tem aqui, a gente precisa, a empresa, né, pensa estrategicamente e faz esse movimento de expatriação. E, bom, são aí que a gente entra em pontos bastante importantes a se pensar e a explorar no momento que a gente expatria. Porque quando a gente envia um funcionário para o exterior, não é só Pensem que quando a gente está aqui na nossa cidade, na nossa região, e a gente troca de emprego, já é uma mudança de vida. Agora, quando a gente é expatriado, que a gente recebe uma proposta para trabalhar em outro país, com outro idioma, com outra cultura, com um desafio completamente grande, né, a se fazer, a empresa precisa levar em conta, né, nessa escolha dessa pessoa, o ser integral, tanto o lado profissional quanto o lado pessoal, perdão. Até porque quando a gente expatria, normalmente não expatria apenas o funcionário, né? Ele acaba indo com a família, com o cônjuge, com filhos, normalmente. Então tem todo esse contexto. E para que uma expatriação seja de sucesso, as empresas precisam considerar esses pontos também, né? O que o cônjuge vai fazer lá no exterior? O que ele pode fazer de atividades? Como eles vão aprender o idioma? Então, são pontos estratégicos que a empresa precisa considerar no momento de fazer essa proposta para o funcionário. Então, como que se escolhe o expatriado, né? Se define bem o objetivo da expatriação. Para fazer um processo seletivo de dentro da empresa, se pode fazer um processo mapeado, onde a gente mapeia um grupo de pessoas que podem fazer esse movimento de irem até esse outro país. Também fazer um mapeamento da vida pessoal, porque também isso vai influenciar, como eu falei agora. Também muito importante a questão dos idiomas, né? Ver se as pessoas que a gente mapeou já possuem idioma, se a gente precisa desenvolver nisso ou não. Então, muito importante.
A empresa também precisa considerar muito a questão da legislação. A gente tem uma legislação aqui no Brasil que, de certa forma, regulariza a situação de trabalhadores brasileiros que são transferidos pelas suas empresas para outros países. Então, a empresa precisa ter muito cuidado com essa parte de ética e compliance, né, para levar em consideração a legislação. E também a gente precisa trabalhar muito na proposta desse expatriado, né? A proposta que a empresa vai oferecer para ele, o que vai mudar na vida dele, tanto a parte geral, cultural, né? Como também a parte de benefícios, porque a gente tem que ser uma coisa boa para os dois lados. Se a empresa está ganhando enviando esse funcionário para o exterior, o funcionário também precisa ganhar. E quando eu digo ganhar, não só em dinheiro, né? Precisa ganhar em benefícios, em auxílio ao idioma, que a empresa vai apoiar ele para aprender o idioma, a empresa vai apoiar ele na mudança dele para ir ou para voltar. Então, é um processo onde se precisa ter todos esses cuidados. Também a questão da imigração, né? A empresa precisa de todo esse apoio para vistos também, porque são temas importantes. Toda a parte fiscal também, o fato desse funcionário estar morando em outro país, o que impacta na declaração de imposto de renda dele no Brasil, no exterior. Então, precisa se mapear todos esses pontos para que a empresa possa oferecer uma proposta bem estruturada para o funcionário. E, para finalizar minha fala, eu queria trazer um ponto de mobilidade global que acabou chegando esse ano com a pandemia, que ele era praticamente nada falado sobre isso, mas que ele acabou ganhando força, que foram as expatriações virtuais. Ou seja, eu estar aqui no Brasil, porém estar trabalhando para uma empresa lá no México, por exemplo. Mas os grupos de mobilidade global do país todo já discutiram muito sobre isso. Aqui no Brasil é um tema ainda muito pouco viável, porque a gente não tem uma legislação que nos suporte para fazer uma expatriação virtual. Tem todo o desafio de fuso horário, por exemplo, se eu expatriar alguém para a Ásia, como é que a gente vai fazer a questão de carga horária, né? Da pessoa estar aqui no Brasil e ter que atuar numa empresa lá na China. Toda a parte cultural, como é que eu vou gerenciar uma equipe estando aqui sem conhecer como que funcionam as coisas lá. Então, foi uma possibilidade que surgiu nesse momento de pandemia, onde se fechou fronteira, onde os consulados suspenderam vistos. De certa forma, supriu, né, a necessidade, mas agora, né, aos poucos, a área de mobilidade ela vai retomando da forma como ela sempre foi. Então, no geral, era isso. Bacana, Gabi, muito obrigada. E você tem algumas dicas também para aprender um pouquinho mais sobre a mobilidade global? Claro, tenho sim, Márcia. Tenho 2 dicas para vocês, são 2 perfis no Instagram. O primeiro deles é o @MasterExpat. É um perfil que, inclusive, oferece cursos online sobre expatriação, cursos que focam, às vezes, só sobre expatriar a família, só na parte cultural, às vezes só na parte de remuneração, como compor uma proposta para um expatriado. Então, para quem quiser aprender mais, pode seguir esse perfil, né? E o outro perfil que eu indico é o @ointernacionalistabr, que é um perfil criado pelo Gustavo Spohr. O Gustavo, ele é um profissional que já foi expatriado 3 vezes para 3 países diferentes. Então, ele traz muito ponto de vista dele quando ele foi expatriado, no que as empresas precisam apoiar mais, no que as empresas estão suprindo já. Ele convida pessoas para fazerem lives. Então, são 2 dicas muito bacanas aí para quem quiser se aprofundar nos temas de mobilidade global. Eu estou dando uma olhadinha aqui nas perguntas e tem uma sobre mobilidade. Sabem dizer como as empresas têm olhado para a repatriação destas pessoas? Bem importante essa pergunta, vou responder rapidinho aí para não estourar mais o tempo. É bem importante olhar para a repatriação, porque o que acontece muito, né? Às vezes a empresa pensa muito no enviar e não pensa no trazer de volta. Às vezes o funcionário ele é trazido de volta e a empresa não pensou o que fazer com ele. Então isso acaba gerando uma frustração. Então aqui a gente entra muito no ponto, né, gestão de carreira.
o RH precisa gerir a carreira desse profissional durante a expatriação dele e fazer um planejamento a longo prazo. Seja uma expatriação de 3 anos, como que vai ser depois, quando acabar? Ele vai ficar de vez lá? Ele vai voltar? Que cargo ele vai assumir aqui? Então, deixar isso muito claro, né? E, último ponto, não gerar expectativas de que a pessoa, quando voltar ao Brasil, por exemplo, ela vai ser promovida a um cargo de gestão. Muitas empresas perdem talentos porque acabam gerando expectativas num expatriado, achando que é uma experiência onde a pessoa volta, ela vai acabar assumindo um cargo maior. Então, no momento que se faz a proposta, tem que deixar esses pontos bem claros. Bom, muito bem. Agradeço às meninas antes que falaram sobre neurociência, né? Quanto assunto importante, interessante que a gente trouxe hoje. E como é que todos esses assuntos que a gente falou até agora, eles acabam impactando de fato no futuro do trabalho, né? Então, para finalizar as nossas apresentações de hoje, eu chamo a Grazi. Grazi, palavra é tua. Obrigada, Gabi. Realmente é um desafio, né? Conectar todo esse quebra-cabeça de todos esses assuntos que o nosso grupo trouxe aqui e com muita propriedade, né? Esse grupo trouxe. Que orgulho de vocês, assim, bem feliz com todas as colocações de vocês. Na verdade, esse futuro, ele já está presente dentro das nossas organizações, ele já está emergente, né? Foi comentado aqui com relação ao home office. O home office, ele foi extremamente acelerado pela pandemia, e a gente se experimentou nesse meio tempo aí, nesse período, nesse ano, com relação aos aspectos que as gurias trouxeram aqui falando das estruturas, né, dos modelos de estrutura. Foi um momento para se experimentar com relação ao estreitamento das relações de confiança, dessa produtividade se experimentando no home office, desse novo modelo de trabalho, né? Foi um momento para se experimentar também nessa estrutura diferente, longe do espaço presencial e estar nesse mais digital, nesse momento online. E quando a gente olha, a Adri trouxe aqui, e muito bem pontuado, que a gente sai dos cargos, né, para funções. Um modelo que a gente tem observado e uma forma de atuação de trabalho nada mais é do que sair da nossa caixinha, né, que está presente dentro do nosso subsistema de RH ou das áreas em que nós atuamos, em um olhar mais voltado para a tarefa ou uma atuação por projeto. E aí, quando a gente fala de uma atuação voltada por projeto, cabe aqui uma liderança situacional e não necessariamente uma liderança formal. Eu tenho que ter o cargo de para ser líder ou para ser gestão. Não é isso. As carreiras, elas são mais fluídas, mais flexíveis, e dependendo do momento onde que eu estiver atuando, eu posso estar naquele momento, sim, exercendo uma liderança situacional. E aí, por isso que a gente fala, e foi muito comentado, das estruturas horizontais, né? Onde se há mais autonomia e menos comando e controle dentro das organizações. É uma tendência que se tem observado dentro das organizações. Quando nós olhamos para esse futuro também, e que a gente traz aqui enquanto tempo, né, que o futuro do trabalho ele é agora, porque de fato ele já iniciou, e muitas vezes a gente não se dá conta disso, né, por conta que a gente está mergulhado também na nossa rotina, na nossa tarefa. Eu queria trazer aqui alguns pontos para a gente refletir. A gente tem escutado muito aí um movimento do gig economy. O que é isso, né? É uma nova relação de trabalho que está se apresentando e que já se faz presente. O gig economy nada mais é do que uma relação de pessoa jurídica. Esta prática, ela é muito comum já nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Brasil, é um movimento que está se iniciando. E o que se observa desta prática? Os profissionais a nível de sênior, os executivos aí de grandes companhias,
eles podem atuar em diversas organizações, né? Eles organizam a sua jornada e a sua jornada de trabalho podendo permear aí em diversas organizações, se experimentando, né? E aí, aqui um outro ponto interessante que entra é com relação às plataformas digitais, né? Ainda eu vou dizer aqui, mas ainda é um tabu, digamos assim, quando a gente fala da questão da pessoa jurídica, né? Porque não tem alguns benefícios, enfim, mas já existem plataformas que fazem a gestão de tudo isso e que, inclusive, oferece benefícios para esse tipo de profissional, trazendo aí benefícios como plano de saúde, seguro de vida, entre outros. Então, já existe esse movimento bem presente também no mercado. Um outro ponto, falando então desse futuro do trabalho que é emergente, é com relação à inteligência tem se falado. Como que as organizações estão fazendo o uso dessas informações e a tratativa desses dados, né? E, ao mesmo tempo, com relação à utilização e à vinda dos robôs, né? Na verdade, tanto a inteligência artificial quanto os robôs vêm para nos apoiar nesse processo, para nos liberar das nossas rotinas, para que a gente possa avaliar, para que a gente possa exercitar a nossa criatividade, uma análise mais crítica, né? E poder ter tempo para olhar para esse futuro que está aí. Então, tanto a inteligência artificial quanto os robôs vêm para nos apoiar nesse processo, né? A utilização dos algoritmos e tudo mais. Um outro ponto também nessa linha de inteligência artificial, robôs, né? Surge também a revolução 5G. Aqui a gente estava brincando, né? A Adri dizendo que estava lá no meu estúdio nos Estados Unidos, em Nova York, né? Mas claro que nós vamos poder estar no futuro, porque a gente vai poder se teletransportar. Então, eu vou me imaginar que eu vou poder estar atuando, sei lá no México, eu vou estar lá daqui a pouco, né? E aqui, né, Gabi, acaba conectando também com a mobilidade global. Será que, de fato, eu vou precisar expatriar ou eu vou poder explorar também desse uso dessa tecnologia para estar lá, né? Então, é um mundo muito diferente do que a gente tem vivenciado. E falando um pouco mais ainda da revolução 5G, né, que traz aqui a questão da realidade aumentada, né, desse teletransporte, já surgem aí comidas em cápsulas, né, impressora 3D, até a própria impressão da própria comida, né, já se fala que o bife, por exemplo, não vai ser mais de animal, vai ser de uma outra propriedade daqui a pouco, né? Os vegetarianos aí vão comer um bife com o nome de bife, mas não é de animal, né? Então, são tantas possibilidades para que a gente possa estar explorando, e esse futuro emergente, que ao mesmo tempo, quando a gente ouve falar, parece que está tão longe, mas ele está tão presente, a gente não se dá conta disso tudo para poder olhar para o futuro e para poder se preparar para este futuro, né? E este se preparar que eu trago aqui é pensando nas estruturas de cargos, nas funções, para que a gente possa explorar, sair do nosso modelo tradicional de pensamento de carreirismo, né? Júnior, pleno e sênior, aguardar aí 2 anos para ser júnior, se formar, mais 3 anos para ser pleno, 5 anos para ser sênior. As pessoas não têm mais esse tempo, nós não temos mais esse tempo, né? A velocidade das coisas estão acontecendo tão rápido que a gente não consegue acompanhar. E aí, falando então, né, um pouco do processo de remuneração, a gente fica tão bitolado, né, mergulhados, né, nas nossas planilhas em Excel, fazendo análise, PROC-V, perfil de cargo, o que, como, quando, por quê, né? Uma série de informações ali que a gente tem que pensar se tudo isso continua fazendo sentido ainda nesse mundo que está aí emergente, nesse mundo complexo.
Um outro ponto que eu queria trazer aqui também, né, que o nosso grupo fala também sobre as novas formas de reconhecimento, para que a gente possa estar pensando sobre esse novo formato, né? Obviamente que além de oferecer um salário competitivo aí com o mercado, né, com base numa pesquisa salarial, que inclusive é um produto aqui da RH Serrana, né, a gente, além de olhar para esse pacote de benefícios e para essa remuneração de uma forma competitiva, nós precisamos avaliar também outros fatores, trazendo aqui para a nossa conversa o salário emocional. Quando a gente fala do salário emocional, né, dentro dessa composição, é poder olhar também para outros fatores, né, com relação à reputação e à marca, quais são os desafios que a organização oferece, as oportunidades de crescimento, quais são as relações dentro dessa organização, e aí como que também os nossos valores se conectam com os valores da organização, né? Porque isso tudo está muito interligado e isso gera também significado para o nosso trabalho. E a partir do momento que gera significado para o nosso trabalho, a gente consegue impactar a organização, a cultura, consegue impactar as relações e consegue impactar também, quiçá, o mundo, né? O que a gente vai deixar para essas outras gerações quando a gente pensa em futuro do trabalho e quando a gente pensa também em novas modalidades do trabalho que permeia aí dentro da organização. Comentei um pouco aqui, né, com relação à nossa rotina que nos consome, e aí eu queria deixar para que a gente possa refletir, né? E aí também, indo já para o final aqui da minha fala, a gente já extrapolou um pouquinho aqui o tempo, mas eu assisti uma palestra, acredito que vocês também já tenham ouvido, do Sandro Magaldi, né, que ele fala muito aí com relação aos aspectos de transformação da cultura. E uma das frases que ele usa na sua palestra é que a rotina, ela nos consome no café da manhã. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão aqui para esse grupo, no sentido de que a gente possa pensar na nossa rotina, no hoje, mas que a gente também tenha um olhar e um tempo para esse futuro, para poder explorar e para poder propor aí coisas novas também. E aí, Gabi, eu acho que eu finalizo a minha fala por aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta. Não, muito bem, Grazi, perfeito. A Grazi, né, fechou aí com chave de ouro, nos deixando mais uma reflexão para a gente talvez sair desse encontro com mais perguntas do que a gente veio no início, né? Mas isso é bom, de certa forma. A gente chega ao fim, as nossas apresentações, né, do nosso grupo. A Rô colocou aí na tela de novo, né, todos os temas que a gente trouxe aqui para vocês. A gente espera, né, ter de forma muito rápida, né, ter aprofundado um pouquinho em cada um deles. Se alguém tiver mais uma pergunta, mais algum comentário a fazer, talvez dá tempo, não sei. Eu sei que a gente já passou do tempo, mas como a gente está apresentando um programa, a gente agradece. Nosso programa, né, vai ficando por aqui. E a gente está muito feliz de poder ter compartilhado com todos vocês tanta coisa legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. De uma forma bem especial, né? Em nome da RH Serrana, a gente parabeniza, assim, eu acho que foi um talk show muito gostoso e a gente vinha esperando assim, tá, mas qual é que é o tema agora? O que vai vir, né? Então, vocês nos convidaram, assim, a fazer essa jornada junto e aí conectando aí os temas e nos deixando uma baita reflexão. Fiquei pensando aqui também que esse futuro do trabalho exige que nós, como profissionais, alguns aqui de pessoas de comunicação, né, e profissionais dos mais diversos, vai exigir que a gente tenha mais autoconsciência, né? Então, diante de todo esse futuro, e talvez um pensar muito mais amplo do que só fazer tarefa, ou talvez só integrar. As tabelas de Excel infinitas, talvez daqui a alguns anos vão dar espaço para outras, né? Ou que nem a Grazi nos falou, né? Talvez o futuro está tão perto de nós, só que a rotina nos consome, que aí não deixa a gente pensar em algumas outras coisas. Mas fica aqui
várias reflexões a noite de hoje. Em nome da RH Serrana, a gente quer agradecer a atenção, a participação de vocês, a dedicação, foi bem, bem especial. E essa gravação, para quem foi acompanhando, eu vi que o grupo colocou alguns links do TED, tem artigos, enfim, alguns materiais, ela vai ficar gravada no site da RH Serrana. Então, em torno de 2 a 3 dias já está no site, então dá para dar uma pesquisada por lá, quem não anotou, enfim, aí tá lá as informações. E o próximo encontro, que aí a gente finaliza, né, a nossa série, nossos episódios, a gente vai finalizar com um tema bem importante, que também veio nesse encontro de hoje, que é a cultura, né? Enquanto eu penso em novas formas de trabalho, o home office, como é que eu, né, penso nessa cultura? E o tema que vai ser trazido pelo grupo é cultura e propósito em tempos, de pandemia. Então, eles fizeram uma pesquisa de como, nesse momento que a gente está vivendo, como é que cultura e propósito foi tomando forma. Acho que o Noia queria falar, né, Noia? Eu não me aguento com isso. Não, fica à vontade, por favor. Eu vi que tu fez Nossa, não. Fica bem à vontade. Os outros também, mas hoje, assim, a todos vocês, né? O futuro do trabalho, vocês conseguiram colocar dentro dessa tela. Olhando esse mosaico aqui, né? O futuro está nessa conexão que vocês nos oportunizaram a fazer tantas reflexões, que nem a Cris falou, né? E como é gostoso, o nosso presidente Volmir nos fomenta tanto nessa integração, essa conectividade, e como é bom ter isso também, mas esses insights para dentro da nossa própria associação, né? Fomentar novas culturas, novos mindsets, e o fortalecimento do grupo de estudo, então, é um dos canais para que a gente possa externar isso ao público, não só de RH, né? Mas a comunidade, a sociedade. Olha o papel que a Associação de Recursos Humanos tem aí, e vocês nos fomentam de algo assim fantástico. Nossa, arrepia. Muito bom hoje à noite, assim. Jogou um peso para segunda que vem, hein, Cris? É isso aí. Ai, gente, parabéns, obrigada. Bom descanso a todos, até segunda agora. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, Boa noite. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Até Parabéns, mais. obrigado, Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.